Fala, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde para vocês. Eu estou aqui no monte agora, no mesmo monte que eu sempre venho e no mesmo monte que eu subi no dia 1º de outubro de 2023. Em cima desse monte eu gravei um vídeo falando a respeito de que esse ano de 2024 seria um ano onde Deus iria fazer com que muitas máscaras caíssem por terra no meio gospel. Eu queria que você ficasse comigo aí nessa live. Eu só estou gravando a live porque eu tentei gravar o vídeo aqui, mas infelizmente o armazenamento do meu celular está cheio. E aí eu tive que gravar essa live aqui, porque senão eu não ia conseguir gravar esse vídeo, ok? Eu estou gravando esse vídeo por várias razões. Primeiro motivo é sobre esse vídeo do dia 1º de outubro, que foi gravado. E esse vídeo eu falava sobre isso. Pessoas que são evangélicas não precisariam ficar escandalizadas por causa dos escândalos que iam aparecer. E se você tem acompanhado aí nas redes sociais, você sabe do que eu estou falando e das coisas que estão acontecendo. Nós vivemos hoje, no mundo gospel, um sistema que eu chamo de sistema satânico e demoníaco. É o mesmo sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo, por exemplo, na política? Não pode deixar fulano cair, porque se fulano cair, for preso, se fulano for exposto, vai desencadear uma série de pessoas que vão acompanhar esse fulano, porque todo mundo tem uma amarração um com o outro, tipo assim, não cai ninguém ou cai todo mundo de vez. E isso está acontecendo hoje no mundo gospel, tá? No mundo gospel. Muitos pastores de renome, cantores, pregadores e etc. se tornaram aliados um dos outros. Pastor, tem algum problema essas alianças? Não, aliança é bom, é de Deus, é você criar vínculos e conexões. Mas quando essas alianças passam por cima de princípios do evangelho, elas se tornam alianças demoníacas. Elas se tornam alianças demoníacas. E eu falo isso sem medo, até porque, graças ao meu bom Senhor, eu não devo absolutamente nada a nenhum e a ninguém sobre essas coisas. Não sou amarrado com ninguém, não sou coligado com ninguém. Eu tenho um dono, eu tenho um ministério que foi dado por Deus, e é nesse Deus que eu simplesmente confio, acredito, e Ele é o autor e consumador da minha fé. Foi Ele que me arrancou lá do interior de uma comunidade chamada Monte Alegre, tem me levado em alguns estados desse Brasil, fora do Brasil, e eu glorifico a Deus por isso. Mas esse sistema que tem sido imposto na igreja, colocado na igreja, ele tem se tornado demoníaco. E eu estou falando isso por várias razões. Primeiro motivo, vocês devem ter acompanhado aí a situação, né, de um abuso com uma criança que foi feito por um marido de uma cantora famosa, e isso está envolvendo uma série de pastores de nome. E o que me intriga é que 99% das pessoas que têm nome, mídia, né, que diz ser um defensor do evangelho, estão calados, tá? Estão calados, e alguns dizem: estou calado porque fulano é meu amigo, que é amigo de fulano, que é amigo de fulano, que é amigo de fulano. Se ofender um, vai ofender todo mundo. Então as pessoas, entre ofender e defender a verdade, elas preferem simplesmente se calar, deixar acontecer o que está acontecendo, e as pessoas simplesmente passando pano por cima como se nada tivesse acontecido. Mas eu vim aqui essa tarde dizer para vocês que a justiça de Deus não está coligada com ninguém. Deus é justo. Independente das atitudes dos homens, Deus é justo. E porque eu creio na justiça de Deus, porque eu creio num Deus que tudo pode,
porque eu creio num Deus que descerá como espada de justiça, independente de quem seja, do nome que tenha, da quantidade de seguidores. Tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Não adianta o homem ser conhecido na terra pelos milhares de habitantes que tem aqui, se o céu já não conhece ele mais. Não adianta o homem ser conhecido na terra pelas milhares de pessoas que seguem seu ministério, inspiram no seu ministério aqui, se o céu já não tem mais conhecimento de quem é você. Então, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas simplesmente estão passando por cima do evangelho para manter seu ego, sua reputação, seu nome, mesmo estando errado e praticando coisas erradas. Deus não tem pacto com o erro. Deus não tem filhos prediletos. Deus não... Eu vou usar uma expressão humana. Eu sou aqui do Espírito Santo. Eu sou aqui da Serra, no Espírito Santo, da Grande Vitória. E eu vou usar uma expressão bem humana, que a gente usava muito lá no interior. O pau que dá na cabeça do Francisco é a que dá na cabeça do Chico. Deus não trata ninguém como, esse aqui é meu filhinho predileto. Esse aqui não é meu filhinho predileto. Deus não tem isso. Tá errado, tá errado. Moisés passou 40 anos fugindo de uma verdade. Do que Moisés estava fugindo? Moisés estava fugindo do Egito, que ele deixou um egípcio enterrado lá. E depois de 40 anos, quando Deus encontra com ele lá na sarça, Deus disse: você vai ter que voltar no Egito. O lugar que Moisés menos queria ir, Deus falou: você vai ter que voltar lá. Então não adianta as pessoas quererem, empurrando com a barriga, um erro que foi cometido, um erro que foi praticado, achando que Deus vai deixar para lá, achando que Deus vai dar isso como esquecido, achando que Deus não vai fazer justiça, porque a justiça de Deus virá. E nesse caso aí, gente, é uma menina, é uma criança. A Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. E eu fico preocupado porque esses pastores, esses que se intitulam homem de Deus, que estão fazendo esse monte de falcatrua, esse monte de pano para tapar o erro dos outros, eles têm filhos. Futuramente podem ter netos. E a colheita que virá sobre a vida deles será inevitável. A criança sofreu um abuso, isso vai ficar na mente dessa criança para sempre. Essa criança vai precisar de passar por tratamentos psicológicos, né? Ela vai desencadear algumas coisas que no futuro pode afetar a saúde mental, a saúde emocional dessa criança. E tais líderes não pensam nisso. Eles estão pensando no dinheiro que ganha, no salário que tem, no programa de TV que tem, no nome que tem. E a minha pergunta é: e se fosse o contrário? Se fosse o contrário? Se fosse a filha da tal cantora que tivesse passado pela mesma situação, talvez o caso seria tratado de outra forma. Talvez o caso seria tratado de outro jeito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu não vim só falar disso. Eu vim falar sobre o vídeo que eu gravei em 1º de outubro aqui no monte. É o mesmo monte. A diferença é que agora eu estou aqui embaixo. Tá meio embaçado ali por causa do efeito aqui, mas aqui ó, é uma mata que tem aqui, bem pequenininha. Na verdade é uma reservazinha. A pedra onde eu gravei o vídeo é lá em cima, só que porque tá ventando muito lá, eu desci para gravar aqui para o áudio ficar melhor. E o que eu quero falar é o seguinte: nós falamos muito sobre avivamento. Queridos, avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja. O que é avivamento? Dar vida, tornar mais vivo. Trazer vida ao que está morrendo. E é o que a igreja está precisando, de avivamento, porque a igreja está morrendo. Não se iluda, existem muitas igrejas que estão lotadas. São igrejas cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque se não tem o poder do evangelho, não tem mudança de vida. O que muda a vida das pessoas não é o evangelho. O que muda a vida das pessoas é o poder do evangelho. O evangelho que é pregado sem poder são palavras vazias. O evangelho que é pregado com poder é o evangelho que transforma a vida das pessoas. Por isso que quando as pessoas têm um verdadeiro encontro
com o poder do evangelho, elas mudam de vida. Mas se as pessoas simplesmente só vão à igreja e ouve uma palavra e sai dali do mesmo jeito, ou então ouve uma palavra, nossa, a palavra hoje foi para mim, glória a Deus, eu estava precisando de força, de vida, eu saí impactado, saí não sei o quê. Não, você tem que sair da igreja confrontado e com desejo de mudar. Vou dar um exemplo. Sábado eu acabei de pregar numa igreja, uma irmã depois do culto veio comprar um livro meu e ela disse, pastor, todo mundo hoje foi pego de surpresa. E eu disse, por quê? Ela falou, porque todo mundo, quando vem para um evento de congresso como esse, eles esperam uma palavra assim, voltada para congresso. E o senhor veio aqui pregar sobre os crentes precisam voltar a orar. Uma mensagem que ninguém quer pregar mais na igreja, porque todo mundo quer falar de vitória, de bênção, de porta aberta, mas ninguém quer falar sobre relacionamento e intimidade com Deus. Então escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai sim trazer um avivamento sobre o Brasil. Eu creio e estou vivendo isso. Eu disse à igreja que estou pastoreando, é uma igreja pequena, está na casa dos seus 40 membros. Eu disse à igreja, eu disse, irmãos, essa semana na verdade não é essa semana, de 15 dias para cá, desde que eu preguei em Carangola, Minas Gerais, para cá, todos os cultos que eu preguei, Jesus está fazendo milagre. Pastora foi curada de câncer, caroços desapareceram. A mulher, 2 anos, não podia mexer a mão porque tinha operado o braço. Deus devolveu o movimento das mãos. Eu estive pregando agora ali em Santo Antônio, Vitória. A mulher tinha uma hérnia no umbigo gigante. Ela não podia operar porque se ela operasse por causa de outros problemas de saúde, o médico disse que ela morreria e Deus curou essa mulher. Deus está começando a fazer algo. Deus está movendo. Olha aí, ó. O Aledir Marcelo estava lá em Carangola. No domingo de manhã, foi uma explosão de milagres lá para a glória de Deus Pai. Então escute o que eu vou dizer para vocês, Deus está fazendo. Mas você sabe o que eu estou observando? O pastor Hernani Santos disse uma frase, e eu guardei essa frase no meu coração como uma palavra profética. Você sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a permitir que os escândalos venham, que aqueles que estão lá em cima, mas não estão levando Deus a sério, e não são todos, tá? Tem gente séria, tem gente comprometida, tem gente fiel a Deus, tem gente que leva Deus a sério, tem gente que busca Deus em espírito e em verdade, que tem compromisso com seus ministérios, mas tem muitos que estão se sustentando no nome que tem, na fama que tem, e só isso e nada mais. E sabe o que Deus vai começar a fazer? É uma palavra para você que está me ouvindo. Eu vou deixar salva essa pequena live aqui para depois outras pessoas ouvirem. Você sabe o que Deus vai começar a fazer? Deus vai começar a, deixa eu usar uma expressão aqui, a colocar algumas faíscas. Tá? O fogo do avivamento não vai ser aquele fogo que vai incendiar de uma vez, todo mundo vai, aquela explosão, não. Deus vai incendiar uma faísca aqui no interior do Espírito Santo. Deus vai incendiar uma faísca lá no Nordeste. Deus vai incendiar uma faísca lá em São Paulo, lá no Rio, em todos os estados do Brasil. Deus vai levantar alguém com poder, com graça, com autoridade, com unção, curando enfermos, expulsando demônio, ganhando almas, pregando a verdade e vai levantando aos poucos. Daqui a pouco, irmão, Deus vai levantar tanta gente que ninguém conhece, tanta gente que ninguém nunca ouviu falar, tanta gente que ninguém sabe o nome, que ninguém vai... Da onde surgiu? É que você não conhece, mas o céu conhece essa pessoa. Você não conhece, mas essa pessoa todo dia está ali diante de Deus em oração, em jejum, em busca e em consagração. Nós vamos viver o maior avivamento, mas também o mais curto, porque será o último. Eu creio nisso, será o último avivamento que Deus vai trazer sobre o mundo. E esse último avivamento ele será curto e poderoso, porque o arrebatamento da igreja está logo aí. E Deus vai começar a levantar gente que ninguém conhece, gente que não está preocupado com dinheiro, gente que não está preocupado só com fama, gente que não está preocupado só... Irmãos, eu vivo do ministério, não tenho problema com questão, tem que ofertar, tem que abençoar, sim, mas existem muitos exageros, pessoas cobrando absurdamente, 30 mil, 40 mil, 12 mil, 15 mil, por uma noite de pregação. Absurdo.
Sim, tem que ser abençoado porque vive disso, tem família, tem conta para pagar, aluguel, casa, e não tem como trabalhar no dia a dia, viajar para ministrar, não dá para conciliar as coisas, tudo bem, mas sem exageros. Ser justo, justo, porque Deus é fiel, Ele chama, Ele sustenta, e as coisas estão assim, absurdas. Tem igreja também que é miserável, tem pastor que é miserável, não abençoa ninguém, recebe salário altíssimo e não gosta de abençoar pregador, cantor, ninguém. Mas também existem os abusos, existem os absurdos, existem as loucuras. Tem gente que trabalha o ano todo e não ganha 50 mil reais. E tem gente que prega e canta uma noite e ganha 100. Você está entendendo? Tem gente que ganha 100 mil por mês com essas coisas. E isso não é conversa, tá? Aí alguém vai dizer, mas é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não tem conversa. Não tem conversa. O dinheiro virou o Deus de muita gente. Precisamos do dinheiro? Sim. Precisamos ser abençoados? Sim. Mas precisamos ter moderação com essas coisas, porque isso está roubando o lugar de Deus. Isso está roubando a essência do Evangelho. Isso está roubando a verdade do Evangelho. E por isso que o Evangelho virou uma massa de manobra na vida de muita gente. Só que Deus está enojado. O Espírito Santo de Deus está entristecido. O Espírito Santo de Deus está chateado por muitas e muitas e muitas coisas que têm acontecido. Aí alguém vai se levantar e dizer, mas agora os cristãos estão se debatendo um com o outro. Irmão, se não levantar ninguém para falar a verdade, quem é que vai falar a verdade? Me diga. Se não levantar ninguém para expor, para que a verdade venha, quem é que vai falar a verdade? Julgar é quando você não sabe de nada e julga as pessoas. Falar a verdade não é julgamento. Falar a verdade é para ver se tais pessoas tomam vergonha na cara. É verdade, irmão. Aqui está uma mosquitada que só o sangue de Jesus. É porque o tempo está chuvoso, tá? Mas escute o que eu vou lhe dizer. É tempo de nós buscarmos a face de Deus. É tempo de nós pararmos de olhar para homens descomprometidos com Deus. Pastor, é pecado eu olhar para um homem de Deus e desejar um ministério igual ao dele, parecido com o dele? Não é pecado. Eu, Alain Miranda, comecei o meu ministério querendo ser igual a muitos pregadores. Eu era muito fã do pastor Gilmar Santos. Eu era muito fã no início do pastor Marcos Feliciano. Eu era muito fã do pastor Ben Mirim, do Tibi Joshua, do pastor, o apóstolo lá da África agora, John Shi, que é vivo até hoje. O Tibi Joshua já dorme no Senhor. Do saudoso pastor Reinhard Bonk. Homens, e sabe qual sempre foi minha oração? Deus, pega a sabedoria que o Senhor deu para o Billy Graham, a unção de cura que deu para o Tibi Joshua, para o Reinhard Bonk, a unção de poder que o Senhor deu para o Ben Mirim, a unção que o Senhor deu para o pastor Gilmar Santos, que é muito usado em cura aqui no Brasil. Bate aí num liquidificador espiritual e derrame essa unção sobre mim. Eu quero ser usado como todos eles são usados, porque eu creio que o Senhor pode me usar. Não tenho inveja do ministério de nenhum deles, mas eu creio que o que o Senhor deu para eles, o Senhor dá para qualquer um. E qualquer um de vocês que estão aqui me ouvindo agora, você pode ter dons e talentos, porque o Espírito Santo mora dentro de você. E se o Espírito Santo mora dentro de você, é sinal que ele tem, que você tem, aliás, os dons dentro de você. O que você precisa fazer, querido, é orar e jejuar e pedir a Deus para que esses dons espirituais se manifestem sobre a sua vida, se manifestem sobre o seu ministério, se manifestem sobre você. Você não precisa ser o mais sábio, o mais inteligente, o mais preparado em estudos ou etc. Você só precisa estar disponível. Deus, ele quer capacitar você e para isso serve a unção. Unção não é para ficar pulando, sapateando dentro de igreja. Unção é capacitação. Deus quer te dar uma unção poderosa
te capacitar com muita graça, te usar com muita autoridade. E Deus quer levantar uma geração, e Ele está contando com você nessa tarde. Uma geração que vai denunciar o pecado. Uma geração que vai voltar a pregar santidade. Uma geração que vai voltar a abrir os olhos das pessoas. Que esse evangelho coach, que Deus vai te fazer. Ele tem poder de fazer o cara um grande empresário? Tem. Tem poder de dar muito dinheiro para você e prosperar? Tem. Prosperar sua empresa, prosperar seus negócios. Mas essa não é a maior prioridade de Deus. A prioridade de Deus é te dar vida espiritual, é te dar vida eterna, é te dar experiência com Ele, é te dar maturidade espiritual, porque teu dinheiro vai ficar aqui, tua casa vai ficar aqui, tua riqueza vai ficar aqui, teus carros de luxo vão ficar aqui. É a sua salvação que tem que ser a sua prioridade, e isso precisa voltar a ser pregado dentro das igrejas, a ser pregado dentro da casa do Senhor. O Espírito Santo está gemendo e chorando. O Espírito Santo tem saudade de ter liberdade dentro da igreja. O Espírito Santo tem saudade. Existem igrejas que o Espírito Santo não tem mais liberdade para fazer nada. Quem determina como vai ser o culto, o que vai acontecer no culto, não é mais o Espírito Santo. É uma determinação, é um cronograma humano. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ter organização para um culto, tem que ter. Nós sabemos que o culto tem a sua abertura, sua liturgia, seus hinos da harpa para quem é assembleano, a leitura da palavra, o ministério de louvor, mas não podemos ser engessados. O Espírito Santo está sendo engessado, calado dentro de muitas igrejas. Sabe, o Espírito Santo tem saudade de ter liberdade nas igrejas. Eu nasci em uma igreja lá no interior. A gente não ia para o culto querendo saber quem é o pregador, quem é o cantor. A gente não ia para o culto querendo saber quem é que vai dar a palavra, quem é que vai... Não, a gente ia para o culto adorar a Deus. Havia leveza no culto, havia comunhão, havia verdade na adoração. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele tem falado muito comigo sobre isso. Eu me tornei um pregador de uma mensagem de uma linha só. Quem tem me acompanhado por aí sabe que o foco das minhas mensagens de 1 ano e meio para cá tem sido sobre o poder de Deus, tem sido sobre libertação para os crentes, volta a caminhar, voltarem a ter intimidade, sabe? A igreja está mal acostumada a ir para um culto, sentar, ouvir 2 horas de louvor, 20 minutos de palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Deus está preocupado. Deus está gerando em mim, Deus está gerando em mim uma preocupação com tudo isso. Se falta hoje discernimento na igreja, irmão, se falta hoje discernimento nos pastores, é difícil para mim ter que falar isso aqui. Eu sou um pregador itinerante, mas tem muita coisa entalada aqui espiritualmente. Porque se tem gente safada, sem vergonha, sem caráter, que vive no pecado, na prostituição, na imoralidade, na bebedeira, usando droga, indo para motel depois de culto, subindo no altar, 2 coisas: ou o pastor daquela igreja, ele é conivente, ou ele não tem visão espiritual. Porque se ele tivesse discernimento do Espírito, o Espírito Santo não deixaria eles enganados. Não deixaria. Não deixaria. Não deixaria. E depois, quando vem as coisas, os escândalos, eu não sabia, não sei o quê, mas aonde está a oração? Onde está a busca? Onde está o discernimento espiritual? Satanás está brincando com a igreja, irmão. Satanás está sapateando na cara de muitas igrejas.
Demônios estão subindo em cima do altar, incorporado em pessoas. E tem gente achando que é o Espírito Santo por falta de discernimento espiritual. Minha esposa, minha linda esposa, é uma mulher de oração. Minha esposa é uma mulher de busca. E minha esposa sempre diz uma coisa, amor, quando a gente ora e busca a Deus, a gente sabe quem está com Deus, quem não está. Quem está com Deus e quem está enganando. O que está acontecendo com a igreja aqui no Brasil? O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Eu pastorei uma igreja há 4 anos. Viajo há 18 pregando o evangelho. Hoje as minhas viagens se resumem mais em finais de semana. E toda quarta-feira eu estou na minha igreja local, prego, oro por cura, libertação. Deus tem feito coisas grandiosas. Você é até convidado para estar conosco qualquer quarta-feira dessa, ali no bairro Alterosa, na Serra, na rua Vitória 153B. Mas desde quando eu abri a igreja, foi eu, minha esposa, meus 2 filhos e 2 senhoras que estavam, uma senhora e uma jovem casada, que é uma jovem senhora, estava conosco. Não tinha ninguém. Nós abrimos, começamos porque foi uma ordem de Deus. E uma oração eu fiz a Deus. Apesar de pregar por vários eventos no Brasil, e lugares que dá muita gente. Hoje o estado do Pará é um dos lugares que eu mais vou. Mas eu sempre disse, Senhor, não deixa, Pai, as pessoas virem aqui na igreja e saírem do mesmo jeito. Eu quero que elas entrem aqui, ao pisar nessa casa pequena, elas sintam o peso da tua glória. Recebeu a ligação aqui, deu uma cortada, mas elas sintam a presença do Senhor, a glória do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida delas. E isso eu tenho pedido a Deus, irmãos, sempre. Porque mais do que ter uma igreja cheia de gente vazia, eu prefiro ter uma igreja simplesmente cheia da glória de Deus, mesmo que esteja ali 10, 15, 20 cristãos. 20 cristãos. Eu sempre digo isso. Eu digo às pessoas, né? Algumas pessoas lá na igreja já disseram para mim, pastor, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas eu vou ser dizimista. Eu falei, aqui não estou preocupado com o seu dízimo. O seu dízimo faz parte de uma liturgia da igreja, mas a sua oferta e o seu dízimo, sem a sua presença, na presença de Deus, não vai valer em nada. Deus não quer o que você tem, porque quando você dá para Deus o que você tem, você acaba perdendo a essência dele. Mas quando você se entrega para Deus, tudo que é seu é dele. Então nós precisamos despertar como igreja. E eu vou finalizar essa live para orar. O tempo está querendo chover aqui, tem muito mosquito aqui. Mas dizendo para você que está orando. Eu sei que tem uma turma aí que está orando, que está enojado de muita coisa. Continue orando. Continue jejuando. Continue pagando preço. Continue buscando a Deus. Os dons não cessaram, como alguns pregam por aí. A Deus não faz mais milagre. Conversa, tem um pastor que acabou de fazer uma cruzada agora, sexta, sábado e domingo. Pastor Pedro Medina fez uma cruzada em Balneário Camboriú, Igreja Família do Reino. Pesquisa aí o nome dele, pode pesquisar, ele é conhecido em algumas regiões e o Instagram dele é bem grande, aí procura. Você vai ver o tanto de milagre que Deus fez na cruzada dele. Paralíticos andaram, caroços sumiram, olhos se abriram, ouvidos se abriram. Deus quer fazer tudo de novo. Deus quer fazer. O problema é que algumas pessoas, quando receberam, receberam de Deus o dom espiritual, seja da cura, da revelação, todos os dons, irmãos, os dons estão disponíveis. Essas pessoas acabaram se perdendo por causa dos dons, porque começaram a priorizar aquilo que o dom traria de benefício para ele. E o dom não é para benefício meu, o dom é para crescimento do reino. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui e que vão ouvir essa live, que eu vou deixá-la salva aqui, né, estão decepcionados.
decepcionado com igrejas, com pastores, com lideranças, decepcionado com irmãos de igreja, que às vezes a própria igreja é uma perseguição, um se levantando contra o outro, um perseguindo o outro, um tentando matar o ministério do outro, um tentando destruir o outro. Irmão, nós temos que estender a mão para as pessoas que estão fracas e caídas, não temos que estender a mão para a gente sem vergonha e sem caráter, tá? E vou deixar bem claro, Deus trata todo mundo, mas para quem Deus deu maior responsabilidade, maior será a cobrança. Tá? Deus não vai cobrar de um membro como cobra de um pastor. Deus não vai cobrar de um membro como cobra de um evangelista, de um presbítero. Por quê? Porque são pessoas que receberam posições que pelo menos deveriam estar prontos para aquelas posições. Agora, se a pessoa quer mudar de vida e quer ser transformada, nós temos que estender a mão e ajudar. Agora, se elas não querem, aí a gente não pode fazer nada a não ser pedir a Deus que abra os olhos dela. Mas a igreja hoje entrou numa competição. Quem canta mais, quem prega mais, meu ministério, o meu dia de louvar é diferente. Quando eu prego acontece diferente. Quando eu faço, não, irmão, não existe isso. Tudo que é feito na igreja tem que ser para a glória de Deus, para que Deus apareça, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido. Se o foco do que está sendo feito não é o reino, não é Deus, não é o crescimento, nós estamos fazendo a coisa certa ou com a motivação errada. E nós precisamos de um avivamento. Eu vou usar uma frase do pastor que eu respeito demais, é o Hernandes Dias Lopes, ele é aqui do nosso estado também, apesar de pastorear uma igreja em Pinheiros, lá em São Paulo, também ele pastoreia aqui, lá, pelo menos essa era a notícia que eu tinha, mas ele é aqui do estado, ele é capixaba, e ele disse, nós precisamos de uma nova reforma, tá? E eu digo que nós, de fato, precisamos de uma reforma como igreja, porque as coisas estão cada vez pior. Mas eu vou encerrar a live agora para orar. E eu não vou orar por vocês aqui agora não, tá? Vou encerrar a live, vou fazer meu momento de oração. Se você quiser pedir oração por alguma causa específica, deixa a sua oração aí. Deixa o seu pedido aí, aliás, que no decorrer da oração aqui eu apresento o teu nome. Mas eu quero dizer para os irmãos, em primeiro lugar, eu quero fazer um pedido. Tá, vocês são cristãos, vocês talvez, lá no início da live eu falei sobre uma questão de abuso e tal, né? É uma senhora chamada Aline, a filha dela se chama Lívia, se não me falha a memória. E eu quero, acima de tudo, que vocês orem por essa criança, pela vida desta criança, pela espiritualidade dela, pelo emocional dela, tá? Porque é só Deus para ter misericórdia dessa criança. Em segundo lugar, que foram os 2 pontos principais dessa live aqui, eu quero que você continue orando. Jejue. Irmão, jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum te torna sensível. Comece então a orar e jejuar para que Deus possa, em o nome de Jesus, trazer um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal, um avivamento para a sua vida, para você, aqui dentro, para a sua casa, para a sua família. Não desista da tua fé. A Bíblia diz que você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Pastor, mas eu olhei para pessoas que pareciam ser de Deus. Pois é, pareciam, mas infelizmente elas não eram. Elas pareciam, mas elas não eram. Então o que a gente tem que fazer? Simplesmente sacudir a poeira e seguir em frente. Pedro um dia olhou para o paralítico e disse, olhe para nós. Por que Pedro falou, olhe para nós? Porque Pedro estava em oração, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse, pode olhar para mim. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então você tem que olhar para quem tem característica de Cristo, imita Cristo, ama como Cristo, anda como Cristo, vive como Cristo. Se a pessoa que você anda se inspirando não tem característica de Cristo nela, abandona. Olha para Jesus, olha para o Senhor. E vou dizer mais, se você congrega em uma igreja onde você sabe que o seu líder espiritual vive no pecado, acoita pecado, passa a mão no pecado, sai daí e vai para outra igreja. Vai para outro ministério, procure um pastor sério. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, último versículo, que não só aqueles que praticam, mas aqueles que são coniventes.
Ou seja, você pode não praticar, mas se você for conivente, sabe da situação, permanece ali, apoia, você é tão pecador como aquele que está pecando. Então, comece a orar, continue orando, você que já está orando, você que não está, monte um altar de oração na sua casa, na madrugada, à noite. Ore pelos seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Satanás, minha esposa, ontem nós estávamos conversando e ela estava falando isso, meu amor. Satanás está bolando um plano para tocar nas crianças. Está bolando um plano, ela tem sonhado, as amigas dela têm sonhado. A Cristiane Maranhão, acho que é Cristina, que é muito usada por Deus aí pelo Brasil, também falou sobre isso. E nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eu oro sempre pelos meus filhos quando vou deixá-los na escola, orar com nossos filhos quando a gente for dormir, orar com nossos filhos o tempo todo, é tempo de focar em coisas espirituais. Eu falei isso ontem, lá na igreja, eu falei, irmãos, pare de focar em trabalho, em dinheiro. Eu só preciso, Deus, eu preciso de uma porta maior. Precisa, amém, Deus vai abrir, Ele conhece a tua necessidade. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um carro, me dê uma casa, me tira do aluguel. Eu também preciso, mas foca em coisas espirituais. Porque Jesus está voltando, as coisas estão se afunilando, as coisas estão apertando, mas Jesus também está levantando um povo comprometido com o seu reino, com a sua palavra, e nós viveremos um tempo glorioso no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração porque algumas pessoas pediram, eu não ia orar, mas vou orar aqui para não esquecer. Pai, eu quero pedir por cada pessoa que está nessa live até agora. Alguns precisam de cura. Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Atravessa agora, Pai, essa tela e vai lá, visita essa pessoa onde ela estiver. Toca na coluna, toca nos ossos, toca em todo o corpo dela e faz um milagre. Prova para ela que tu é Deus, que independente de uma igreja, de estar num culto, o Senhor também cura dentro de casa, na rua, no shopping, qualquer lugar que o teu nome for clamado. Pessoas que estão pedindo por porta de emprego, pela vida ministerial, estão pedindo o Senhor por filhos, pelo casamento, pela família. Eu quero apresentar a vida de cada um e o meu pedido é que o Senhor desça com justiça sobre a terra, desça com justiça sobre a nação brasileira. Pai querido, para muita gente, talvez eu estou aqui, falei demais. Não, eu estou falando daquilo que o teu Espírito tem trago no meu coração, e eu sei que o Senhor fará uma limpeza neste Brasil, eu sei que o Senhor fará uma limpeza nesta nação, e os verdadeiros se levantarão, pregando a verdade, vivendo a verdade, levando a verdade, e o teu evangelho, Senhor, será pregado na essência que o próprio Senhor Jesus pregou quando esteve aqui na terra. Pai, abençoa os teus filhos, a casa dos teus filhos, o lar dos teus filhos, a família dos teus filhos. Meu Deus, repreende a fúria do diabo contra a vida das crianças, repreende todo espírito de enfermidade, seja enfermidade enviada por obras malignas, seja enfermidade de origem natural, hereditária. Nós não aceitamos. Esse corpo não é templo de enfermidade, mas esse corpo, papai, é templo do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta tarde, aqui nesse monte, eu te clamo e te peço, visita, Senhor, também a vida da Aline, a vida da sua filha, faça justiça por ela, põe cada um no seu devido lugar, e que a espada de justiça do Senhor desce sobre a terra, porque quando o Senhor pratica a justiça, o Senhor abre mão da misericórdia. Pai, no nome de Jesus, venha fazer coisas gloriosas e grandiosas para a glória do teu nome. Nós desde já te adoramos, te glorificamos pela porta de emprego que o Senhor vai abrir para quem está empregado, desempregado. Te glorificamos pela cura que o Senhor vai trazer para quem está enfermo. Te glorificamos, Senhor, pela restauração desse casamento, desse filho, dessa saúde. E abençoamos essas pessoas no poderoso nome de Jesus. E você que crê, recebe e concorda, diga amém e toma posse aí onde você está, no nome do Senhor Jesus. Pessoal, muito obrigado. Você que ficou aqui até agora. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, mas você tirou um tempo para permanecer aqui comigo, né? Sendo aqui canal de bênção e de Deus para ouvir essa palavra.
eu vou salvar essa live aqui, ela vai entrar aí daqui a pouco no meu Instagram, e você que puder, compartilhe depois. Eu não sou muito de ficar pedindo isso, né? Compartilhe meu vídeo, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito disso, mas eu acho que essa palavra dessa tarde foi tão necessária que ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser passada à frente. Então você que puder, compartilhe, né, para que outras pessoas possam ouvir e causar um sentimento, um despertamento espiritual sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, né? Tem gente aí do Rio de Janeiro, tem gente de outros estados, eu não sei exatamente de onde essas pessoas estão me assistindo, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês no poderoso nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.